close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, medicamento é uma substância química ativa que apresenta propriedades farmacológicas, usado para diagnóstico, alívio e tratamento, empregada para alterar ou examinar sistemas fisiológicos ou patológicos em prol do seu usuário. A busca por fármacos foi crescendo à medida que o tempo de expectativa de vida aumentou, que surgiram novos remédios e que houve a melhoria das condições financeiras dos países. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, no ano de 2020, a cada 2.700 habitantes havia uma drogaria. Segundo esse mesmo conselho, o brasileiro gasta em média $82 em medicamentos de prescrição por ano. São fatores que proporcionam ainda mais o aumento de desuso e descarte dos fármacos que sobram, já que na produção do setor farmacêutico é em larga escala, e muitas vezes o tratamento do paciente não condiz com a quantidade de medicamentos que são padronizados pelas indústrias, suspensão do tratamento devido ao surgimento de reações adversas e fácil acesso de medicamentos isentos de prescrição médica. Por isso que promover a venda desses produtos de forma fracionada ou em unidades seria uma das soluções para evitar esse desperdício. A resolução da Diretoria Colegiada de número 80, de 11 de maio de 2006, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deixa claro a possibilidade de farmácias e drogarias fracionar seus medicamentos, mas para isso, os mesmos precisam estar em embalagens adequadas para essa finalidade. Em nosso país, os medicamentos que não são utilizados, seja por motivo de sobras de tratamentos farmacológicos ou de vencimento, costumam ser descartados de maneira inadequada. Grande parte da população brasileira realiza esse tipo de descarte no lixo comum, pia ou no vaso sanitário. O descarte de remédios, quando realizado junto ao lixo comum ou na rede de esgoto, pias e banheiros, pode ocasionar na contaminação do solo, das águas superficiais como os rios, lagos e oceanos, e águas subterrâneas. Esses fármacos contêm substâncias químicas em sua composição, que dependendo das condições de umidade, temperatura e luz que são expostas, podem se transformar em substâncias tóxicas e afetar o equilíbrio do meio ambiente, modificando os ciclos biogeoquímicos. São processos que garantem que os elementos presentes na natureza circulem entre os meios biótico e abiótico, proporcionando seu reaproveitamento, interferindo nas teias e cadeias alimentares. Muitos estudos têm comprovado a existência de resíduos de medicamentos no meio ambiente. Estes seriam provenientes dos descartes incorretos realizados pelas pessoas, ou até mesmo pela eliminação nas fezes. Além disso, alguns tipos de medicamentos, como os antibióticos, medicamentos de origem animal sintética, que é utilizado para inibir o crescimento ou causar a morte de bactérias. Esses antibióticos, quando descartados de maneira indevida, podem contribuir para o surgimento de bactérias mais resistentes. E os estrógenos, hormônios usados para reposição ou presentes anticoncepcionais, podem comprometer a vida de algumas espécies aquáticas, prejudicando o sistema reprodutivo dos mesmos. Por exemplo, os peixes, machos que podem se afeminar, afetando a procriação da fêmea e gerando desequilíbrio dos ecossistemas. No Brasil, algumas cidades ainda depositam seu lixo em lixões, o que contribui para que os catadores encontrem esses fármacos, podendo eles fazer uso inadequadamente destes ou descartá-los diretamente no solo para ficar com suas embalagens. Além disso, o consumo inadequado de remédios, em especial os que estão fora da validade, pode proporcionar o aparecimento de reações adversas graves, intoxicações, entre outros problemas, prejudicando assim a saúde e a qualidade de vida dos usuários. Muitas pessoas acreditam que a queima desses fármacos em sua própria residência é a melhor opção. No entanto, isso não é verdade. Pelo contrário, ela só vai prejudicar ainda mais o nosso meio ambiente, pois contribui para o aumento da poluição atmosférica, causada pela queima das embalagens e os frascos que armazenam esses produtos. No Brasil, a grande parte dos usuários de medicamentos nunca procurou saber a forma correta do descarte, indicando a necessidade da introdução de uma educação ambiental eficiente sobre a questão do descarte inadequado de medicamento. Embora
as leis distritais de número 5.092 de 2013 e a de número 5.591 de 2015, determinando a obrigatoriedade dos hospitais e estabelecimentos de saúde, como farmácias e drogarias, recolherem seus medicamentos vencidos ou em desuso, como uma forma de proteger o meio ambiente e a saúde pública. Muitas vezes isso não acontece na prática, ou então esses pontos de recolhimento são restritos às grandes cidades. Levando em conta esses aspectos, algumas medidas poderiam ser tomadas para amenizar os impactos gerados no meio ambiente pelo descarte incorreto dos medicamentos, como buscar adquirir somente a quantidade de medicamentos necessária para o consumo e, deste modo, evitar o desperdício. O uso racional de medicamentos não é uma atitude isolada, e sim uma ação conjunta que deve ser exercida com a participação de pacientes, cuidadores, familiares, profissionais de saúde, legisladores, formuladores de políticas públicas, indústria, comércio e políticas governamentais. Outra medida importante é localizar os postos de coleta de medicamentos mais próximos para realizar o descarte. Algumas farmácias fazem a coleta adequada dos medicamentos vencidos, frascos e materiais pontiagudos, assim como as unidades básicas de saúde e supermercados. Diante disso, percebe-se a necessidade de uma maior conscientização de toda a sociedade brasileira, como também é essencial a divulgação de mais campanhas publicitárias pelo Ministério da Saúde, informando como devem ser mantidos e descartados esses medicamentos, e a ampliação dos pontos de coleta desses fármacos, visando assim contribuir para a redução dos danos ambientais e problemas de saúde que o descarte indevido de medicamentos causam à população.